A cerâmica desde o zero até o resultado final. Como é a vida de uma peça cerâmica? Como ela nasce, como ela se desenvolve e como ela chega no que ela é. É isso que eu vou te mostrar hoje. Uma visão geral de todo o processo. Bem-vindos ao canal. Bom, para virar a peça cerâmica é um longo caminho, tá? A gente começa com a argila. Atualmente, a gente tem mais facilidade para comprar uma argila pronta, que já foi beneficiada, do que ir lá no barreiro, retirar, testar e tal. Ambas as possibilidades são ok. Você pode ir na natureza, na beira de rio, de lago, retirar a argila, testar, ver a plasticidade dela e trabalhar essa argila e modelar. Ou você pode comprar pronto. Quando a gente compra pronto, a gente não está comprando argila pura in natura. A gente já está comprando uma mistura de argila com outras matérias-primas. Nesse caso, a gente tem algumas possibilidades. A primeira é que você compra a argila assim, em forma de massa. Ela é uma massa, olha, uma pasta que você vai modelar. Ela é muito plástica e a gente mede o índice de plasticidade dela fazendo isso aqui. Quanto mais ela racha, menos plástica ela é. Quanto menos ela racha, mais plástica ela é. Você também pode encontrar a argila na forma pastosa, líquida, que nós chamamos de barbotina, assim. E você pode encontrar a argila em grânulos, ela seca. Aí você tem que hidratar ela com água, bater e utilizar. Muito bem, então a gente já tem a argila, aí você vai modelar essa argila. Conforme o estado da argila, se ela está em pasta, você pode utilizar as técnicas de modelagem de acordelado, de pinte, de placa, no torno elétrico, no torno de esteca, na extrusora. Se a argila tá líquida, pastosa, você vai modelar ela num molde de gesso. Ou você deixa ela no molde de uma placa de molde de gesso para que ela perca água e vire uma pasta, e aí você modela nas outras técnicas. Então, quando você modela a argila, você escolhe uma das técnicas ou uma combinação entre essas técnicas e faz a sua peça de cerâmica. Antes que você me pergunte, eu já vou te falar. A argila escolar não é uma boa argila para você modelar peças de cerâmica artesanal. Ela não tem boa plasticidade, ela não tem boa resistência. Eu nem sei por que eles usam essa argila escolar, porque o objetivo era mostrar para as crianças uma possibilidade de modelagem, de expressão artística, e eles deveriam usar um material bem bacana, que é o mesmo material que nós utilizamos na cerâmica artesanal. Então, há bons produtores de argila, onde você pode encontrar uma argila de melhor qualidade e que tenha plasticidade boa. Se você não sabe onde, no meu site, eu vou deixar escrito aqui, você se cadastra numa página de conteúdos exclusivos, é gratuito, tem uma lista de fornecedores e tem vários fornecedores de boa argila. Muito bem. A partir do momento que você fez a sua peça, eu fiz essa peça aqui no torno elétrico, você vai dar acabamento, colocar alça, colocar bico, aí tem uma série de trabalhos que você pode fazer, inclusive trabalhos decorativos. Ela vai começar a secar. O processo de secagem é o processo que ela está perdendo água. Você dá o acabamento e você tem que esperar ela secar muito, muito, muito bem. Algumas argilas vão inclusive mudando de cor nesse processo de secagem, elas vão ficando mais claras, elas vão ficando mais esbranquiçadas. Elas têm que perder toda a água e deixar um mínimo de água residual de 2 a 3% para você passar
para a próxima fase. Nesse processo de secagem, enquanto ela vai perdendo água, ela vai diminuindo de tamanho. Desde o início do processo, ela perde água durante a secagem, até a queima, ela diminui muito de tamanho. Para você ter uma ideia, essa é a peça final que começou exatamente deste tamanho aqui. E olha a diferença. O quanto a peça encolheu durante todo o seu processo. Por conta dessa movimentação, enquanto ela vai perdendo água e vai encolhendo, a gente tem que ter bastante cuidado durante a secagem e depois durante a queima também, que ela também se movimenta e acaba diminuindo desse tamanho aqui. Então, terminou a secagem, eu tenho uma bifurcação no meu caminho. E aí, você pode escolher o que você quer fazer. Você pega a peça que está totalmente seca, coloca num forno, e tem que ser um forno de cerâmica. Não adianta ser um forno de cozinha, não adianta ser um forno industrial, é um forno para cerâmica. Eu vou te mostrar um forno. Existem vários modelos de forno de cerâmica. Esse é um modelo de forno a gás. Esse aqui é um modelo de forno elétrico para alta temperatura, que chega até 1.300 graus. Esse aqui é um outro modelo de forno elétrico para baixa temperatura, ele chega até 1.000 graus. Ele tem resistências e você pode controlar a subida da temperatura aqui. Esse aqui é um forno de latão, que eu inclusive ensino a fazer. Tem um modelo deitado, um modelo em pé, eu estou fazendo até outro. Há fornos a lenha para baixas temperaturas, como esse de tiro direto que eu tenho aqui no meu quintal, mas tem fornos enormes e que atingem alta temperatura, também com queima a lenha, de vários modelos. Então, o forno tem que ser um forno para cerâmica. E nesse primeiro caminho, nessa primeira escolha, você vai pegar a peça que está crua ainda, mas totalmente seca, vai colocar dentro do forno e vai fazer uma primeira queima, que é uma queima intermediária, em que a peça vai sair dessa maneira aqui. Ela tá firme, ela tá rígida, ela tá muito porosa, prontinha para receber o esmalte cerâmico. Isso aqui se chama um biscoito, biscoito cerâmico. Então, aqui a peça tá crua, aqui a peça está no biscoito cerâmico. A gente manuseia essa peça com mais facilidade, estoca, pode colocar uma em cima da outra, porque ela já está rígida. Ela vai receber um esmalte cerâmico. O esmalte cerâmico é um esmalte para cerâmica. Não é esmalte de unha, não é tinta de parede, não é nenhum outro tipo de tinta. Por quê? Porque os pigmentos desse esmalte cerâmico, eles têm que resistir à temperatura e criar uma película vítrea sobre a peça. Essa película vítrea é o esmalte cerâmico, que pode ter cor ou pode ser transparente e incolor, como nesse caso aqui, ou pode ter colorações das mais variadas, com efeitos lindos, como você está vendo aí no vídeo. Muito bem. Então, nesse primeiro caminho, eu pego esse biscoito cerâmico, passo o esmalte aqui em cima e vou queimar novamente, o que a gente chama de uma segunda queima. E então, o esmalte cerâmico vai vitrificar, a peça vai ficar com essa película vítrea e vai ficar pronta para o uso. Lembrando que durante todo esse processo a peça vai perdendo água, porque aqui ainda tem um pouco de matéria-prima, de água, e ela vai diminuir mais ainda de tamanho. É a mesma peça aqui no biscoito, aqui já com o esmalte, você pode ver que ela tá com um tamanho bem reduzido. Então, eu tenho uma peça crua nesse primeiro caminho, optei por fazer uma queima intermediária, que é a queima do biscoito, ou como vulgarmente chamam de primeira queima, e depois eu tenho uma outra queima, uma segunda queima, em que eu passei o esmalte e ela ficou assim vitrificada. A segunda opção que você tem na nossa bifurcação é pegar a peça crua, quando ela já está totalmente seca,
Dessa maneira aqui, eu tenho esse pratinho que ele tá cru, totalmente seco. Percebe que ele tá bem clarinho. A argila já perdeu água. Eu já passo o esmalte nele e queimo ele direto com o esmalte. Esse aqui é exatamente a mesma argila, ela crua. E aqui, já com esmalte, ele tem um esmalte transparente, incolor, na parte de cima. E aqui ela tá sem esmalte nenhum. Esse segundo caminho é conhecido como monoqueima, porque eu faço apenas uma queima entre a peça crua e a peça prontinha, finalizada. Esse é o caminho que os nossos antepassados faziam e a primeira forma de queimar cerâmica e que aos poucos eu estou resgatando esse caminho e mostrando para as pessoas que é um caminho muito mais curto e muito mais sustentável, porque nós utilizamos menos recursos naturais para fazer a queima, menos tempo da gente também. Então, recapitulando, eu pego a argila crua, seja ela em pasta, em grânulos ou líquida pastosa, forma de barbotina. Modelo ela, escolho uma das técnicas de modelagem, deixo ela secar e aí eu escolho se eu vou fazer uma queima só, eu já passo o esmalte nela e queimo direto a peça até o final, que é a monoqueima, ou se eu vou escolher fazer duas queimas, a biqueima. Deixo ela queimar o biscoito cerâmico, passo um esmalte e queimo novamente para ter a peça final pronta. Depois que a peça já está queimada com o esmalte, você ainda tem mais uma opção, caso você queira, que é de fazer mais uma queima, conhecida como terceira queima, mas não necessariamente precisa ser a terceira, porque dependendo do caminho que você escolheu na bifurcação, se você só fez uma queima para chegar aqui, essa vai ser a segunda queima. Então a nomenclatura correta seria a queima de overglaze, porque em inglês esmalte é glaze. Você vai fazer uma pintura em cima desse esmalte, em cima, over, esmalte glaze. Vai utilizar materiais específicos. Essa peça dá para ver bem a cintilância dela. Eu apliquei um outro material ainda em cima desse esmalte. Esse outro material pode ser um lustre, pode ser ouro, platina, um decalque ou mesmo uma pintura, que antigamente era conhecida como a tal da pintura de porcelana. Pois é, o que era isso? As pessoas pegavam uma peça de porcelana, que nada mais é uma peça de cerâmica que já foi modelada, já recebeu um esmalte transparente incolor e está prontinha para receber esse esmalte overglaze. E aí você queima novamente numa temperatura mais baixa aí, uma temperatura entre 740 e 800 graus, e aí você tem esses efeitos aqui diferenciados de ouro, prata, lustres e decalque cerâmico. Para ser chamada de cerâmica, ela precisa passar pela queima. E essa queima é uma queima específica para a cerâmica. Não dá para ser na churrasqueira, não dá para ser no forno da cozinha caseira, não dá para ser no forno da cozinha industrial e nem outro tipo de forno que não seja específico para a cerâmica. Há uma velocidade de queima que a gente tem que respeitar para que essa peça não exploda, não trinque, não rache, não tenha muitos problemas dentro do forno. E depois dessa queima, que varia de temperatura desde uns 700 graus, numa queima muito baixinha para cerâmica, até 1300, que é uma queima alta, você tem vários tipos de queima, vários tipos de esmalte e todos os materiais são específicos para a cerâmica. Os pigmentos, o esmalte, as matérias-primas. Dessa maneira, tendo uma noção geral do processo, você consegue entender que tipo de material você precisa, lembrando que tem tudo lá na página de conteúdos exclusivos, todos os fornecedores que você precisar, tá? Gratuitamente a informação para você. As técnicas de modelagem você pode encontrar no YouTube, aqui no meu canal mesmo.
Você também pode encontrar várias técnicas decorativas e de esmaltação, seja no meu canal ou em outros canais. E assim, você tem contato com esse processo de um mundo maravilhoso, que é o mundo onde eu vivo há alguns anos e onde eu expresso minha forma de enxergar o mundo, de me relacionar com o mundo, os meus sentimentos, as minhas vontades de explorar materiais, porque o que não falta na cerâmica é caminho para a gente explorar. Espero que você tenha gostado e que você encontre nesse mundo da cerâmica também o mesmo parque de diversões que eu encontro. Boa semana para todo mundo!